Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Nós estamos retornando das férias para esse período de estudos, né? Nós tivemos aí uma pausa, paramos aí na metade, se não me engano, de dezembro, né? Que a gente teve a última aula. Deixa eu marquei aqui a data, acho que não. Mas nós entramos aí nos evangelhos sinópticos, né? Sinópticos em dezembro. Aí paramos por período de férias, de festas, de Natal, Ano Novo. Aí janeiro também já começa a campanha. Acabou a campanha, também é o período que eu tiro de férias aqui da igreja. Eu não estava em casa para poder ministrar as aulas. Era para nós termos começado na terça. Aí eu tive um compromisso pessoal também, não conseguir vir, né? Então estamos iniciando hoje, dia 6, né? Dia 6 de fevereiro já de 2026. Nós estamos aí uns 15 dias atrasado pelo cronograma, mas nós vamos colocando em dia aí para poder finalizar. Na próxima semana, talvez na próxima sexta, eu já faço aí os pedidos da nova apostila, para quando a gente terminar essa daqui, nós termos já a outra em mãos e darmos continuidade. É bem provável que na prova, né, que nós vamos ter no dia da reunião, é bem provável não, em nome de Jesus, no dia da prova, vocês já vão levar a apostila para a continuidade desse curso, que é a proposta nossa aí, desses dois módulos, para poder formar aí os nossos obreiros e também dar uma base, né, um curso básico de teologia para esses 30 alunos aí, aproximadamente, que nós estamos aí nessa turma. Glória a Deus por isso, amém? Rogamos a Deus, né, que o Senhor nos abençoe nesse período, nesse retorno, abra o nosso entendimento, nos dê sabedoria, capacite-nos, né, para nós compreendermos a palavra dele. Pois bem, nós estamos na página 330 da nossa apostila, confere comigo aí, ok? Na página 330, nós vamos ler hoje sobre o período do Macabeu, né, período Macabeu, e também entrarmos aí no período romano. Então, para nós recapitularmos, né, para refrescar a memória, para lembrar de onde nós paramos e o que nós estamos vendo, o que nós estamos fazendo nesse momento da teologia. Nós vamos entrar nos evangelhos sinóticos, né, a qual são os três primeiros evangelhos da nossa Bíblia: Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Esses evangelhos são conhecidos como evangelhos sinóticos. Eles se conversam entre as histórias, as escritas, e nós vamos ver isso mais para frente, sobre alguns problemas que surgiram nessa comunicação, vamos dizer assim, mas também o que eles têm em comum, né, que se chama sinóticos. Nós vamos passar também pelo Evangelho de João, que não está na lista dos sinóticos, mas é o último evangelho, o quarto evangelho, dando aí, finalizando a nossa apostila. Para nós entrarmos, então, para falar sobre os evangelhos, nós precisamos entender sobre esse período da história. Esse período a qual nós estamos estudamos na última aula, lá em dezembro, e vamos iniciar agora, antes de entrarmos no Evangelho Sinótico. O que aconteceu? Os irmãos sabem, têm um entendimento, né, a maioria, nós falamos um pouco sobre isso já, só para refrescar aqui a memória. Nós estamos falando sobre o período interbíblico, ok? Né? Aquela famosa, conhecida página em branco da Bíblia, né? É o período que marca de Malaquias, o último profeta, até a vinda de Cristo no início dos evangelhos, lá quando João Batista aparece, preparando o caminho do Senhor. Esse período da história é conhecido como período interbíblico, também é conhecido como período intertestamentário, é conhecido também como período negro, né? Por quê? Nesse período que durou cerca de 400 anos,
houve um silêncio de Deus na terra, né? Não se ouve nenhuma profecia, nenhuma manifestação de revelação da parte de Deus para o homem durante todo esse período, de Malaquias até Jesus. Então, é conhecido como silêncio de Deus também, né? Então, esse período de silêncio de Deus na terra, ele durou 400 anos. E nesse período, então, de período interbíblico, nós temos fatores importantes que nós devemos conhecer antes de entrarmos nos evangelhos. Muitas coisas aconteceram nesses 400 anos. A história de Israel, né, a história do povo de Deus, ela se dividiu em etapas, né? Em reinos, em poderes, em homens que começaram então a dominar. Então, são esses períodos que nós estamos estudando. Nós falamos na aula passada sobre o período grego, falamos sobre o período egípcio, falamos sobre o período sírio, e hoje nós vamos entrar no período macabeu, né? O que estava acontecendo durante essas guerras por poder, né? Cada um vinha com uma metodologia, mas o que estava acontecendo já aqui, né, no período dos Macabeus, era uma grande influência de Alexandre, né, o Grande, vindo do seu pai Filipe, também baseado ali junto com o seu tutor, né, vamos dizer assim, que era um homem, né, como Alexandre, estava vindo da herança do seu pai. Eles queriam dominar o mundo, essa era o grande foco, o grande alvo. Então, eles veio mudando tudo, inclusive cultura, língua, dominando tudo, conquistando terras e impondo uma cultura helênica, né, conhecido como helenismo. Essa cultura helênica, ela recebe esse nome por conta do antigo nome, né, grego, né, da Grécia. Então, muitas coisas estavam acontecendo. Nós sabemos que ali na Grécia, esse período era um período de muitas competições esportivas, né, de corridas. Então, ao longo desse tempo, nesse período, algumas coisas foram acontecendo e o povo de Deus foram perdendo a sua identidade. A língua predominante já não é mais o hebraico, agora é o grego. Então, por isso que nós conhecemos, ouvimos falar muito sobre essa helenização, que é uma cultura grega, uma língua grega sendo querendo dominar o mundo, sendo colocada ali para o povo também hebreu, para o povo judeu, o povo de Israel, o povo de Deus. Então, eles conseguem, né, fazer com que isso tome uma grande proporção, tanto que a gente vê, né, a mão de Deus sobre tudo isso, porque o Senhor não perdeu o controle da história em nenhum momento da história. Então a gente vê que era tudo um trabalhar de Deus para alcançar as nações, para alcançar o mundo. Então Alexandre o Grande já dá continuidade nessa porta que foi aberta, e ele é um dos grandes precursores sobre tudo isso, e ele traz então ali a cultura helênica, uma única língua que era o grego. Então a gente vê essa grande influência tomando conta do Novo Testamento. Então, por isso a importância de nós estudarmos tudo isso, né? Então, a gente vê aí que houve, então, uma tradução conhecida como Septuaginta. Nós já estudamos sobre isso. O que é essa tradução, né? Essa tradução é a tradução da palavra de Deus do hebraico para o grego. Então, por que essa necessidade? Por conta dessa helenização, esse domínio, né, grego que estava acontecendo durante em todo o mundo, né, na Palestina, em Israel e todo lugar. Então, o povo de Deus, o povo de Israel, o povo escolhido, já não tinha mais tanto acesso às escrituras, porque eles não estavam mais tão familiarizados com a língua hebraica. Agora era a língua grega. Então, a necessidade da tradução, a famosa, conhecida como a Septuaginta, 72 eruditos se reúnem ali, por isso que é conhecido como Septuaginta,
e eles então traz todo esse trabalho da tradução do hebraico para o grego. O grego, nesse contexto, é como o inglês para nós hoje, né? Podemos assim dizer, para uma compreensão melhor. Hoje nós temos a língua, né, o inglês, como praticamente uma língua mundial, né? Você viaja para o mundo inteiro falando inglês e você consegue se comunicar, né? Então, era mais ou menos o que estava acontecendo esse período de helenização. Só que com isso, né, com tudo isso, não vinha só mudança de língua, não vinha só mudanças culturais, mas vinha também todo um peso espiritual. O povo estava se perdendo cada vez mais. A gente vê uma profanação de forma assim muito escancarada, a ponto, né, de acontecer o quê? De sacrificarem um porco, né, uma porca no altar, aonde foi o ápice, né, é, de toda essa perda, né, de temor a Deus, de toda essa bagunça espiritual que estava acontecendo. Então, quando acontece isso, é o ápice. Aqueles judeus não pôde suportar isso e houve então a grande revolta, a grande batalha, né, conhecida como a revolta dos Macabeus. Então, é sobre isso, né, nesse contexto que nós estamos agora sendo inserido no estudo que nós estamos. Amém, queridos? Então, eu fiz essa introdução para nós voltarmos, né, para a gente centralizar aí nosso pensamento e conseguir nos achar novamente onde nós estamos. Então, vamos lá. Período Macabeu, né, que marca aí de 165 a.C. a 63 antes de Cristo. Tem alguns historiadores que vêm trazer uma data um pouco diferente, né, desse período macabeu. Alguns historiadores, eles vêm falar que é de 163, 165 a 100. Então, mas o que nós temos hoje de informação mais próxima é essa, 165 a.C. a 63, que se deu o período macabeu. Então, na nossa apostila, aí na página 330, nós temos a seguinte informação: todo esse sofrimento imposto ao povo escolhido provocou uma revolta e resistência iniciada por um idoso sacerdote chamado Matatias, habitante de Modim, situado em Jerusalém e Jope. Matatias era bisneto de Asmoneu e pai de 5 filhos, João, Simão, Judas, Eleazar e Jonatas, que ficaram conhecidos como os Macabeus e Asmoneanos, né? Também conhecido como período Asmoneanos, tá bom? Grifa isso aí na sua apostila, porque é muito comum nós vermos em estudos esse nome, tá? Período Asmoneanos, né? Que é o período dos Macabeus. Macabeu é o nome que deriva do termo hebraico para martelo. A ação que deu início à revolta se deu quando Matatias matou um judeu que for oferecer um sacrifício sobre o altar real, bem como o oficial sírio que fora supervisionar o mesmo. E então conclamaram a todos que fossem zelosos pela lei para que seguissem a ele e os seus filhos. A revolta dos Macabeus havia começado. Eles se refugiaram nas montanhas do deserto e muitos dos fiéis reuniram-se a eles com as suas famílias. Matatias organizou um exército que começou a resistir à política de helenização da Palestina. Começaram a atacar cidades após cidades, matando os judeus traidores, derrubando os altares idólatras e restaurando aos poucos a religião judaica, né? Então, o que estava acontecendo aqui, né, irmãos? É um velho sacerdote que se levanta com a sua família nessa revolta, né, conhecida aí como então a revolta dos Macabeus, né? Ó, tá aqui na nossa apostila. Ele se levanta
contra toda essa política de helenização da Palestina, né? Então eles começaram a atacar os judeus, conhecidos como traidores, né? Derrubaram os altares idólatras, restauraram alguns altares. Então, aos poucos, eles estavam trabalhando para restituir, então, a religião predominante, que era a religião judaica. Aqui na apostila, após um ano com a morte de Matatias, Judas o sucedeu no comando do exército. Ele reuniu 6.000 homens para a luta e partiu para o campo de batalha, derrotando 2 exércitos numa batalha acirrada, matando ambos os comandantes. Antíoco enviou uma terceira expedição mais numerosa, com 50.000 soldados, que também foi derrotado. Depois disso, foi enviado um grande exército de 60.000 soldados de infantaria e cavaleiros, dentre os melhores, que também foi derrotado pelo pequeno exército de Judas, Macabeu. Pouco tempo depois, Epifânio morreu e Judas estendeu o seu controle sobre grande parte da Palestina, incluindo parte de Jerusalém. Com essas milagrosas vitórias, Judas entrou em Jerusalém, reedificou o templo em 25 de dezembro de 65 a.C., aniversário da sua profanação 3 anos antes. Os sacrifícios e a adoração a Javé foram restaurados. Nós temos esse relato naqueles livros, né, que não conta na nossa Bíblia, como nós já estudamos sobre isso, mas eles se encontram, por exemplo, na Bíblia Católica, está escrito lá em 1 Macabeus, capítulo 4. Esse acontecimento foi lembrado pelos judeus como a festa da dedicação. Com a morte de Epifânio, Lísias, comandante dos exércitos, invadiu a Judéia com um exército de 120.000 homens. Quando estavam impondo uma derrota sobre o exército judeu, uma notícia sobre um regente rival na capital da Síria fez com que eles promovessem um acordo de paz com a Judéia, prometendo a restauração de todas as liberdades religiosas. Tudo isso ocorreu no momento em que os judeus estavam a ponto de serem esmagados. Judas fez uma aliança com Roma para combater a Síria, mas antes de desfrutar dos resultados dessa aliança, ele sucumbiu numa batalha contra o exército sírio. O seu irmão Jonatas o substituiu, tornando-se também sumo sacerdote, unindo-se assim à autoridade civil e religiosa em uma única pessoa e dando início à linhagem de sacerdotes asmonianos. Ele foi um guerreiro de paz, e também obteve vitórias, o que lhe rendeu o respeito por parte dos governantes sírios. A Judéia ficou livre de todas as tropas estrangeiras e, a partir do ano de 142, passou novamente a ser um governo independente até 63 a.C., quando Roma, né, a grande Roma, grande Império Romano, no comando do general Pompeu, interveio em Jerusalém devido a uma guerra civil pela disputa do poder da dinastia Asmoniana entre os irmãos Aristóbulo e Hircano, e pôs fim à independência israelita e à dinastia Asmoniana. Então, nós temos aí esse período conhecido como período dos Macabeus, né? Aonde esse homem, né, esse sacerdote conhecido como Matatias, se levanta com a sua família, né, com os seus filhos que o sucedeu, para combater essa helenização, essa política helênica que estava sendo propagada, estava sendo colocada, né, imputida no povo israelita. Então eles se levantam, têm vitórias milagrosas, né, um exército pequeno, aonde o Senhor, né, dá a vitória a eles sobre grandes lutas
acirradas, aonde combates ali que só realmente, de uma forma milagrosa, eles poderiam ganhar, né? Derrotando primeiramente 6.000 homens, depois 50.000 homens, depois 60.000, e quando no final se levanta um grande exército de 120.000 homens, a qual certamente, né, ia acabar com o povo judeu. Mais uma vez, o Senhor tomando conta da história, acontece ali uma aliança, então o povo de Deus é poupado, né? A qual a família, os filhos de Matatias faz uma aliança, então eles conseguem manter e se estabelecer até que chega o grande império romano, né? A qual nós vamos entrar agora, que vem para tomar conta de tudo aí, né? Então, na apostila, aí no final da página 331, no item 1, 1.6, nós damos início, então, ao período romano, que se dá a partir de 63 antes de Cristo. Roma foi fundada no século 8 e no século 10 antes de Cristo, ela foi organizada numa forma republicana de governo. Após algumas conquistas bélicas realizadas na extremidade oriental da bacia do Mediterrâneo, sob o comando de Pompeu, e na Gália, sob o comando de Júlio César, o imperador romano, o Império Romano, então começa a se expandir. Aqui já está um pouco mais fresco, né? Talvez para alguns, porque isso aqui faz parte também de história, né? Nós lemos muito isso em história. Após a morte de João Hircano, que marcou o fim da linhagem de sumos sacerdotes asmoneus e macabeus, o governo passou a ser exercido por Antipater, pai de Herodes o Grande, o Idomeu, descendente de Isaú. Olha, marquem isso aí, tá? Que foi nomeado procurador da Judéia por Júlio César em 47 a.C. Antípater, Antipater, né? Sei lá como pronuncia isso, se está certa a pronúncia, nomeou Herodes, seu filho, governador da Galileia, quando ele tinha apenas 15 anos de idade, segundo o historiador Flávio Joséfo, né? Então, nós vemos esse imperador romano, né, Antipater, nomeou Herodes, o seu filho, como governador da Galileia. Então, eles começaram a criar províncias, né, e colocando ali o seu domínio, o domínio romano, conquistando as terras ao pouco. Então, ele coloca já Herodes com 15 anos de idade. Essa informação vem de Joséfo. Herodes recebeu o título de rei dos judeus. Percebe, irmãos? Né? Ó, eu preciso fazer uma pausa aqui, né? Herodes ele recebe o título de rei dos judeus no ano 40 a.C. Está aqui, né? Uma das explicações, né? Quando Cristo vai ser julgado e a gente vê durante toda aquele caminho, né? Da cruz, o Senhor ali sendo julgado e aquele império romano, e a grande pergunta era, né? Você se diz ser rei dos judeus, né? Então, tinha essa sede, né, pelos governantes, pelos grandes líderes, de ser conhecido como rei dos judeus, né? E os judeus sabiam quem era o seu rei. Vamos lá. O Herodes recebeu o título de rei dos judeus no ano 40 a.C. e se casou com Mariamne, neta de João Hircano. Odiado pelos judeus, fez o possível para agradá-los com vários privilégios e iniciou a reconstrução do templo em 19 a.C., que veio a ser o centro da adoração judaica nos dias de Jesus. A beleza do templo era tão grande, né, que um provérbio da época dizia: quem jamais viu o templo de Herodes nunca viu o que é belo.
Era realmente assim fenomenal a obra que ele fez ali, né? Era um grande construtor, né? Apesar de toda a sua maldade, crueldade, Herodes ele é conhecido como um grande é, construtor, né, da sua história. Herodes era muito cruel e intentou exterminar a dinastia dos Amoneus por temer a usurpação de seu trono. Mandou matar os 3 irmãos da mulher, mais tarde a própria esposa, matou a sogra, os 2 filhos que tivera com Mariamne. Pensa no homem ruim, né, irmãos? Olha só, né? Ó, como que começa esse domínio romano, né? Ó, o homem ele era tão impulsionado ao poder que tudo aquilo que trazia desconforto ou trazia ameaça, né, entre aspas, sobre a perda do domínio, seu poder, ele eliminava. Não importava nada para ele. Ele matou a própria esposa, né? Alguns historiadores vai dizer que ele matou a esposa de tão bela que ela era, né? Ela era muito bonita e ele, com medo de que alguém olhasse para a beleza dela e desejasse ou acontecesse algo pior, ele então prefere matar a esposa do que deixar ela viva, né? Ele mata os seus filhos, né? Ele matou mais tarde a sua própria esposa, tá escrito aqui, ó, matou os 3 irmãos da mulher, mais tarde a própria esposa, matou a sogra e os 2 filhos que teve com Mariamne. Então, por que isso, né? Com medo de perder o trono, né? Então, tudo aquilo que era uma ameaça para ele, ele tirou da reta, né? Vamos dizer assim, de uma forma muito cruel, né? Matando seus filhos, matando a sogra, matando a esposa, e nada continha esse homem. Os judeus eram tratados de uma forma, os judeus eram tratados com generosa consideração durante todo o tempo em que estivera sob o domínio romano. O judaísmo tornou-se uma das religiões legalmente reconhecida do império, o que significava que ele era amparado pela autoridade romana, com alguns interesses políticos, né, sobre isso. Os judeus tinham o seu próprio corpo judicial e legislativo. O Sinédrio, né, como nós conhecemos, tinha jurisdição em todas as questões criminais e civis. Então, o Sinédrio, né, que era formado por judeus, tinha uma grande voz, uma voz ativa, né, em todo esse império romano aí nesse governo. Então, os judeus estavam ali inseridos e sendo até então respeitados. Herodes governa a Judéia no tempo em que Jesus nasceu. Foi ele quem ordenou a matança das crianças ao redor de Belém após o nascimento de Jesus. Com a morte de Herodes o Grande, de acordo com a sua vontade expressa pouco antes de morrer, seus 3 filhos entraram na posse dos seus domínios. Arquelau foi constituído rei da Judéia, incluindo Samaria e a Idumeia. Antipas tornou-se tetrarca da Galiléia e a Pérea, e Filipe, tetrarca da Tracônites e regiões adjacentes. Então, Herodes, né, ele deixa então essa marca. Foi ele que estava ali governando na época de Jesus, ele que recebe aqueles magos, né, do Oriente que vieram para poder saber aonde que nasceu o menino Jesus, e ele de uma forma muito sutil, né, ele traz até que uma ameaça sobre esses magos, querendo saber o que era o cumprimento da palavra. Então, qual foi o momento em que a estrela brilhou? Então, ele faz uma conta do tempo em que a estrela brilhou no Oriente até o dia que os magos chegaram, e ele chega a uma conclusão de um período de 2 anos. Então, ele fala o seguinte: ó, toda criança que nasceu de 2 anos para cá pode matar, porque ele não sabia quem era Jesus, e ele, conhecedor da palavra, por intermédio dos judeus, inclusive desses magos que relataram parte da promessa,
bíblica, né, da profecia bíblica. Então, com medo de perder o seu trono, sabendo que Jesus era o rei dos judeus, né? Então ele faz essa conta. Que dia que brilhou a estrela? Então ele faz o percurso dos magos, deu-se aproximadamente 2 anos. Então, por isso a ordem de Herodes, na época de Jesus, de matar todas as crianças de 2 anos de idade, né? Porque a ideia era que matasse o menino Jesus. Mas, como sempre, o Senhor tomando conta da história, e Jesus, né, fugiu nesse contexto, saiu ali do império, desse domínio, desse momento aí do Império Romano, e o Senhor livrou, como tinha promessa, né, como Deus cuida da história, Deus cuida de tudo. Então, mas essa era a intenção desse homem, né? A sua maldade, a sua crueldade seguiu até o final da sua vida. Amém? Então, vamos para um breve intervalo. Nós voltamos daqui 5 minutinhos para falar sobre os Herodes do Novo Testamento. Tá certo? Até daqui a pouco.